Diversos estudos de ossos humanos de muito tempo antes do suposto dilúvio não apontam que pessoas morriam com idades consideradas anormais. Noé não morreu com 950 anos. A pessoa histórica de Noé pode nem ter existido. Pode ser que inconscientemente noção de antes do suposto dilúvio tenha a ver com o tempo no qual não havia aquelas responsabilidades que surgem com o crescimento. Alguns religiosos falariam que pesquisadores chegam a tais conclusões sobre esses ossos por causa do próprio dilúvio, porque antes do dilúvio as condições na Terra eram diferentes, etc. No entanto, pesquisadores apontam que o imperador do Egito, Djoser, para exemplificar, que reinou por volta de 2600 a.C., teve uma idade considerada normal. Religiosos diriam que chegar a idades elevadíssimas dependia de vários fatores, sobretudo o referente à bênção da deidade. Por causa de significado, o nome Matusalém pode ter sido utilizado para se adequar à narrativa. Houve cálculo para que falecesse na época em que a arca foi concluída. No entanto, conforme a Septuaginta sobreviveu ao dilúvio de algum modo pela sua idade. São ficcionais os textos de vários povos que descrevem pessoas com aquelas idades avançadíssimas que viveram antes ou depois do suposto dilúvio. Quiçá, nem o autor do livro de Gênesis acreditasse que existiram de fato pessoas com aquelas idades. Talvez para ele fosse apenas simbólica até a ideia de todas as nações terem começado de alguém que foi criado diretamente à imagem e semelhança da divindade que adorava. Essa divindade mitológica se popularizou tanto que atualmente essa grande quantidade de pessoas acredita que o ser humano tenha surgido de fato como o livro de Gênesis descreve. A idade de morte de Adão pode ter a ver com a subtração de 70 anos de 1000. 70 pode ter a ver com o conceito de perfeição do autor. A deidade descansou no 7º dia conforme o livro e 7 pares de animais considerados puros foram levados na arca. Porém, talvez inconscientemente por mecanismo de defesa do ego, o autor tenha buscado defender a ideia daquelas idades elevadíssimas como autêntica em perspectiva histórica, quando falou que o próprio Deus disse que o homem passaria a viver no máximo 120 anos. Mas, conforme o próprio Gênesis, algumas pessoas viveram mais de 120 anos depois de a própria divindade ter dito isso. Os textos podem ter sido escritos por autores diferentes e depois compilados. No entanto, ao dizer no conto sobre os 120 anos, é de saber comum que o autor pode ter se referido ao tempo antes do dilúvio. Quantos anos Noé passou construindo a arca na narração? 120 ou 100 anos. Grande motivo pelo qual aquelas idades avançadíssimas foram incluídas em heróis e em outros indivíduos tem a ver com carência relativa à morte de pessoas e brevidade da própria vida. Quem sabe em um futuro distante as pessoas não cheguem a idades muito mais elevadas. Conforme o Dr. Thomas, se o dilúvio de Noé realmente aconteceu há cerca de 4.500 anos como registram as escrituras, então ele teria afetado, e possivelmente alterado, as proporções de carbono 14 em amostras muito antigas. Com toda a certeza, não estou do lado dele nessa ideia de favorecer a Bíblia, nessa perspectiva histórica. Em muitas coisas, o futuro debaterá concernentemente pelo meu lado de um modo inquestionável. Se houvesse uma inquisição científica, ele já teria sido torturado. Em sua luta contra o que está estabelecido academicamente é dedicado, é próspero financeiramente. Em defender a Bíblia naquela perspectiva, com certeza não estamos do mesmo lado. Os defensores da inerrância bíblica podem, às vezes, ter boas argumentações por serem ajudados por uma força inconsciente. O inconsciente pode tentar se realizar encobrindo a verdade através de fantasias. Perguntas. De manhã, uma pessoa diz a um rapaz algo sobre Noé. À tarde cai uma forte chuva e depois o rapaz vê um arco-íris. À noite vai a um lugar e, sem dizer nada sobre Noé, escuta um homem dizendo algo sobre Noé. Esses acontecimentos não provam a narração bíblica sobre Noé. Pesquisadores de Oxford, por exemplo, utilizam datação por radiocarbono. Não quero passar com isso a ideia de que grandes universidades não cometem erros. Embora a datação por radiocarbono tenha limitações, tem credibilidade na busca por saber a idade de materiais orgânicos que tenham carbono de até cerca de 50.000 anos. Aqueles religiosos não a criticam quando aponta a data de bem antes disso e favorece suas crenças religiosas. Vários outros métodos de datação são utilizados na busca por saber a idade de materiais mais antigos do que 50.000 anos.
Conforme este laboratório, somente a matéria orgânica que já absorveu CO2 da atmosfera pode ser datada: madeira, plantas, ossos e até águas subterrâneas. Para estudantes, até 5 datas por volta de R$1.000. Acredito que o autor do Conto de Noé soubesse que negros descendem de negros. Mas não há como saber se acreditava que a beleza negra pudesse surgir relativamente fácil na Terra sem a necessidade de um negro. Quando se diz que havia um negro na arca ou que Noé era filho de um negro com uma asiática, por exemplo, são realizadas exegeses, inclui-se no texto, em parte por causa da visão de mundo atual. Não refletiremos aqui sobre o valor que incluir no texto pode ter para alguém. Mesmo que o nome Cam tenha um sentido de queimado de sol, por exemplo, o texto não deixa claro que fosse negro. Conforme as pesquisas que nós consideramos, a diversidade genética atual é muito grande para ter se originado de uma única família em um período de tempo relativamente curto. A evolução não se limita à seleção natural. O autor não tinha noção do problema do gargalo. Uma redução drástica no tamanho de uma população de qualquer espécie pode levar à perda de diversidade genética, entre outras questões pertinentes. Traços físicos, culturais e linguísticos se desenvolvem por longuíssimo período de tempo, influenciados por fatores como clima, migração e geográficos. O autor não tinha ideia do tempo que demorou para o surgimento das diversas etnias do planeta. Vários religiosos, incluindo asiáticos, buscam contornar todas essas coisas com ideias que contrastam com muitas coisas ensinadas pelas grandes universidades do mundo. Surgiu muita diversidade em vários aspectos apenas nos últimos 500 anos, por exemplo, mas isso não quer dizer que teria surgido se a narração do dilúvio fosse autêntica naquele sentido histórico. A passagem da maldição de Canaã foi usada por algumas pessoas para justificar a escravidão. Por exemplo, as tribos indígenas da onde chamamos de América começaram a se formar tempos antes do suposto dilúvio e continuaram durante e depois. Poucas pessoas consideravam a Idade da Terra como muito antiga antes de 1700. Um site cristão apresenta essa tabela para mostrar como a consideração sobre a Idade da Terra mudou com o tempo. O geoquímico Peterson é pouco conhecido, mas é considerado um dos maiores cientistas da história. Os que acreditam que a Terra tenha 6.000 anos criticam os métodos utilizados na busca por calcular a idade da Terra e argumentam que a ocorrência do dilúvio explica muitas coisas concernentes. Conforme a psicanálise, isso tem relação com o mecanismo de defesa da negação, regressão e racionalização. Para o crente, esse mito pode representar transformação, renovação, mudança de figura paterna, etc. Essas pessoas recorrem tanto ao dilúvio para explicar todas aquelas coisas que acho que Deus possa ter se arrependido de se arrepender. A expressão que foi utilizada talvez tenha sentido diferente desse sentido que damos à palavra arrependimento, mas o autor pode ter utilizado o termo no sentido de arrependimento mesmo. Será mesmo que algo que foi dito aí não contradiz aquela interpretação do livro do Apocalipse? Brincadeira à parte, esses religiosos creem que seria possível calcular melhor a idade da Terra se não tivesse ocorrido o dilúvio. Para o crente, a ideia do dilúvio simplifica a compreensão do mundo e fornece uma sensação de controle, de previsibilidade. Isso reforçou comportamentos referentes a ter tal ideia. Defendê-la aliviou algo aversivo causado por verdade insuportável, o que reforçou o comportamento de defendê-la conforme comportamentalismo. A expressão a onda vai e a onda vem é utilizada em figura de linguagem para representar emoções. Falaremos algo sobre esses deuses gregos na descrição. Não há relação entre o período ordoviciano, que aconteceu há centenas de milhões de anos na Terra, com o relato do dilúvio universal, o qual é um mito. O Dr. Thomas apresentou um artigo no qual os autores falam sobre uma explosão que ocorreu nos últimos 5.000 anos de uma diversidade genética humana. Ele argumenta que essa explosão está em coerência com os relatos do livro de Gênesis, inclusive o de Noé. No entanto, Thomas demonstra viés da confirmação no texto. Os próprios autores do artigo são evolucionistas. Inclusive a palavra evolução aparece no título do artigo. O que o artigo mostra não quer dizer que antes não havia diversidade genética humana. Conforme os próprios autores, o excesso de variação rara no exoma é consistente com o crescimento explosivo da população que aconteceu nos últimos 5.000 anos. Se nossa espécie pode ter surgido na África há mais de 300.000 anos,
por que então houve esse crescimento tão acelerado da população apenas nos últimos 5.000 anos? Essa pergunta é boa, mas a explicação não é pelo motivo de o ser humano ter sido criado diretamente por Deus há 6.000 anos. Entre os motivos, isso aconteceu por causa de fatores tecnológicos, porque grandes quantidades de pessoas abandonaram o nomadismo e adotaram a agricultura, a qual teve início por volta de 10.000 anos, vilarejos e cidades foram criadas, etc. Demorou até o ser humano desenvolver a escrita, por exemplo, a qual também contribuiu para o crescimento da população. O próprio livro de Gênesis, para exemplificar, diz para se multiplicar. Considera-se que a pré-história tenha acabado por volta de 3.000 anos antes de Cristo, quando a escrita surgiu. O fim da última idade do gelo, que ocorreu por volta de 10.000 anos, conforme as pesquisas, contribuiu significativamente para o crescimento populacional. Pesquisas geológicas sobre montanhas, crosta terrestre, recifes de corais, depósitos do deserto, evaporitos e xistos, etc., contrastam com a teoria geológica que busca mostrar que a narração bíblica do dilúvio tenha acontecido de fato. O mito do dilúvio pode ter sido escrito sob a influência de alguma inundação local. Pesquisas na área da arqueologia e história indicam que civilizações sobreviveram e prosperaram durante e após o período do suposto dilúvio. Se hoje em dia esse conceito de maldição é arcaico, quanto mais a ideia de amaldiçoar um filho por causa de algo feito por um pai. Talvez possa haver questão parapsicológica concernente e há questões psicológicas que não serão abordadas aqui. A narrativa da maldição de Cam e Canaã provavelmente reflete tensões históricas. O autor projetou inconscientemente algo referente. Todavia, a National Geographic, por exemplo, apresentou aquela pesquisa que aponta que o DNA dos cananeus permanece em populações judaicas atuais. A extensão dessa herança pode variar entre diferentes grupos judaicos, conforme a arqueóloga Mary Buck. Embora a Bíblia afirme que são grupos distintos e antagônicos, há razões para acreditar que estavam intimamente relacionados. As histórias de Jacó e Esaú, o filho delicado e o poderoso caçador, são habilmente construídas como lendas arcaizantes, para refletir as rivalidades de tempos monárquicos posteriores. Muitos argumentam que o fato de o conto de Noé e o de Jonas não estarem em coerência com aqueles estudos científicos não significa que não tenham acontecido. Eu os considero mitológicos. Noé teria de levar na arca variedades de micro-organismos que não sobreviveriam. De acordo com a psicologia analítica, a sombra inclui aquelas tendências, desejos, memórias e experiências que são rejeitadas pelo sujeito como incompatíveis com a persona e contrárias aos padrões e ideais sociais. Um conflito, que envolve a persona e a sombra do herói, geralmente é retratado nas artes. Por que muitos heróis têm relação com um animal? É uma luta heróica lidar com a questão que envolve a persona e a sombra. A sombra pode aparecer em um sonho através de um animal, por exemplo. Existe uma crença religiosa, de que para além das águas concernentes às chuvas, por exemplo, existiam muitas outras águas em um lugar nos céus que na época do dilúvio passaram pelas janelas dos céus. Em relação às janelas dos céus, talvez o autor acreditasse nisso de fato ou falou em figura de linguagem. A ideia de Deus ter dito para se multiplicar não contradiz a de ele ter matado diretamente as pessoas no dilúvio? Algum religioso poderia dizer que ele disse para se multiplicar, antes de Adão e Eva comerem do fruto proibido. Em que tal religioso acredita? Que Deus sabia que Adão e Eva fariam aquilo, ou que não sabia? Embora a Bíblia diga que o céu de Deus é bem longe, e que Deus é espírito, conforme aquela hipótese sobre cosmologia bíblica, autores da Bíblia podem ter querido transmitir a ideia de que Deus estava em um lugar físico logo acima da abóbada. O conto da Torre de Babel, o fato de anjos terem sido descritos com asas, o fato de ter sido descrito que Jesus ascendeu aos céus, podem estar em coerência com essa linha de pensamento. Eles teriam conseguido naquela época construir uma torre maior do que o maior prédio do mundo? O homem pisou na lua. O motivo pelo qual os seres humanos falam várias línguas não tem a ver com a narração do livro de Gênesis. Atividades realizadas por Noé podem representar algo que contrasta com o sedentarismo de pessoas que têm mais idade. Realizarei interpretação do conto de Noé conforme as abordagens sobre o inconsciente.
Grande motivo pelo qual muitas pessoas acreditam que o conto de Noé tenha realmente acontecido está relacionado ao significativo valor psicológico que ele possui. O arco-íris pode ser um símbolo da totalidade, mas seu surgimento no planeta não tem relação com o relato bíblico. Foi isso que o autor quis expressar? Plantar uma vinha pode representar algo referente à agricultura, por exemplo. Mas Noé não foi o primeiro a plantar uma vinha. Essa ideia tem a ver com o ego, com o arquétipo do herói. Talvez o autor tenha se referido a depois do dilúvio universal que relatou, o qual nunca aconteceu de fato. Levanto a questão. Existe algum escrito sobre a viticultura ou sobre arco-íris, datados de antes do suposto dilúvio relatado no Gênesis? Pesquisas arqueológicas apontam que a viticultura pode ter começado há mais de 7.000 anos. Um conto de um grande dilúvio relacionado ao sobrenatural pode ser encontrado em várias culturas, mas outros contos mitológicos também. Isso pode ter a ver com arquétipos, com o motivo de as pessoas buscarem dar sentido ao mundo de formas semelhantes, etc. A ideia de a figura de autoridade realizar a ação de destruição pode tornar um sadismo aceitável à consciência. Está camuflado diante de um recalque. Na representação regressiva, a figura paterna realiza um processo de purificação através das águas. Pode-se ver narcisismo na ideia de que apenas Noé e sua família puderam voltar ao útero, permanecer em contato com a fonte de vida. Mesmo que houvesse na Terra muitas pessoas consideradas más, a correção foi desproporcional, o que tem a ver com rigidez de superego. Está claro que o conto tem relação com questões psicológicas. Catarse é proporcionada por um mito que para muitos tem relação com uma teologia que atualmente é considerada bizarra, o que tem a ver com o superego desses muitos. Não acredito que Deus tenha intervindo diretamente neste planeta por questões psicológicas, por exemplo. Maravilhosa para mim é a ideia de Deus nunca ter intervindo diretamente neste planeta. Por que matar os animais diretamente? Porque alguns estavam treinados de modo que não lhe agradava? Ele poderia tê-los mudado facilmente. Poderia ter deixado a sua marca se essa fosse a sua vontade, sem matar seres irracionais, nem racionais. Se a vontade de Deus fosse frear diretamente maldade que crescia, poderia ter feito de outro modo. Não estou criticando uma ação direta de Deus relacionada a um plano inescrutável. Apenas estou dizendo que o mito é arcaico para a nossa época. Uma pessoa construiu uma casa em um lugar onde aconteceria uma inundação no ano seguinte. Depois que a inundação aconteceu e derrubou a casa, ela disse que Deus a puniu. Mas se ela não tivesse construído a casa ali, a inundação teria acontecido de qualquer modo. Não foi uma ação direta de Deus para puni-la, nem Satanás a guiou para construir lá a casa porque sabia que no ano seguinte aconteceria uma inundação. Quando construções provocam catástrofe, os motivos também não têm a ver com a ação direta de Deus. Eu poderia levantar 10.000 questões concernentes ao conto do grande dilúvio. Como aqueles animais aquáticos sobreviveriam se a água salgada se misturasse com a doce? Como ficaria o clima se o dilúvio universal tivesse acontecido? Religiosos buscam explicar numerosas coisas referentes dizendo que podem ter acontecido muitos milagres relativos, para além daqueles que foram descritos no próprio livro. Como a deidade ter diminuído espécies de tamanho e trazido sobrenaturalmente de lugares isolados as que não poderiam chegar de outro modo. E depois tais espécies teriam sido levadas novamente, de modo sobrenatural. Será que o próprio autor pensou em outros milagres? Alguns religiosos consideram que uma era do gelo tenha relação com o suposto dilúvio, o que contrasta com as pesquisas científicas que consideramos. Um dilúvio não universal pode ter relação não sobrenatural com o fim da última era glacial. O autor da página no site da BBC pôs o seguinte título na publicação: Os naufrágios milenares que dão pistas sobre o mistério do dilúvio da Arca de Noé. Segundo 2 geólogos marinhos, há cerca de 20.000 anos, o que é agora o Mar Negro era separado do Mediterrâneo por uma paisagem montanhosa. Essa teoria aponta que quando a última era glacial da Terra terminou, o derretimento das calotas polares fez com que as águas do Mediterrâneo se elevassem, formando um canal pelas montanhas para formar o que agora é o Bósforo, resultando em um dilúvio catastrófico. Em meses, o Mar Negro teria inundado uma área do tamanho da Irlanda. Esse acontecimento pode ser a origem de diversos contos sobre um grande dilúvio. Dizer que Noé levou dinossauros na arca é o fim da picada. Viajar na maionese é não se limitar para alguns religiosos. Eu me limito nesse sentido, com certeza, excetuando quando estou brincando com amigos. Limitar a compreensão sobre Deus é dizer que ele criou nosso planeta há 6.000 anos
é dizer que ele é um perfeito idiota para nossa época acreditando estar dizendo outra coisa. É dizer que ele causou diretamente uma inundação global neste planeta, se é que existe Deus. Obviamente que discordo daquilo que fantasiosamente religiosos buscam explicar, e concordo com explicações que estão em coerência com pesquisas científicas renomadas. Quando eles tentam explicar de um modo mais naturalista e em coerência com pesquisas científicas, misturam fantasia com ideias científicas. Qual é mais fácil, fantasiar ou realizar pesquisas científicas? A realização de uma pesquisa científica pode começar em uma fantasia, imaginação. É melhor estar fantasiando em coerência com uma moral religiosa no lugar de me roubar na rua, mas isso não muda o fato de a narração bíblica do dilúvio ser ficcional. O autor do Conto de Noé não tinha ideia do tamanho do planeta, da quantidade de espécies de animais, plantas e insetos que existiam nele. O que vemos no texto, sem dúvida, é inocência em relação ao conhecimento que temos hoje. Religiosos diriam que isso não prova que o relato não tenha de fato acontecido. Sim, mas com certeza não concordo com os cálculos concernentes que muitos religiosos fazem. Para existir neste planeta a diversidade atual em seus aspectos, a quantidade de seres vivos que teriam de ser levados não caberia naquela única embarcação, sem contar a alimentação para todas as espécies. A chuva, fenômeno natural, foi interpretada também como ação de Deus. O fato de estar escrito no Novo Testamento que Jesus citou Noé não credibiliza naquela perspectiva o Conto de Noé. Descredibiliza aquela forma de interpretar a Bíblia. Há aspectos referentes a uma moral religiosa do conto que são retrógrados para a atualidade, mas é possível contextualizar lição concernente para nossa época. Por exemplo, pode-se dizer que a ideia de tentar comprovar o relato bíblico da criação naquela perspectiva histórica será completamente afogada pela ciência. Muitos dos contos encontrados na Bíblia têm paralelos em outras tradições religiosas, sugerindo que essas tradições os influenciaram. Por exemplo, o conto de um grande dilúvio, o conto de alguém sendo levado da forma que a Bíblia diz que Elias foi levado, etc. Com certeza, não acredito que os contos anteriores fossem profecias de coisas que aconteceriam de fato. Ou no caso de Noé, por exemplo, que seja o mesmo evento que ocorreu de fato contado por autor diferente. Por aliviarem algo aversivo, comportamentos relativos a fantasiar religiosamente podem ser reforçados. A religião é considerada um tipo de droga por muitos. Talvez tenham acontecido algumas conexões a causais relativas. Muitos cristãos interpretam esses contos de forma simbólica por causa de valor psicológico. E levam em consideração que algumas ideias concernentes são absurdas, como a ideia de a divindade ter matado diretamente crianças no dilúvio. Uma divindade não causou diretamente um dilúvio universal, nem local. Não queremos expressar que todo cristão acredita que o relato bíblico do dilúvio tenha acontecido de fato. Neste post, o autor cristão expressa por que não acredita que todas as raças de cães atuais, por exemplo, são descendentes de animais que supostamente foram levados na Arca de Noé. Muitas pessoas na história alegaram ter encontrado a Arca de Noé, mas obviamente que nunca foi encontrada de fato. Há uma página no Wikipédia que apresenta as buscas que ocorreram pela Arca de Noé. Existe até uma lenda relativa. Deixaremos o link na descrição. Como o gênio Voltaire, o qual nasceu antes de Darwin, não acredito que Deus tenha feito algo diretamente neste planeta que rompa o que criou em qualquer perspectiva, embora haja tal possibilidade. A teoria da evolução credibilizou infinitamente a ideia de que uma divindade não interveio diretamente neste planeta. Os teólogos liberais começaram a refletir que, em alguns aspectos, o Deus narrado no Velho Testamento deve ser visto como mal, ruim e não como justo. Deus é retratado como mal no Velho Testamento segundo os teólogos liberais, e isso não é inspiração divina, e sim produção humana. Os teólogos liberais colocaram em dúvida a autoridade da Bíblia, através da racionalização e, no decorrer histórico, pelas descobertas científicas. Para defender a ideia de Deus ser o da Bíblia, a pessoa terá de defender a possibilidade de ele já ter feito o que se considerou maldade. Se existe um Criador, pode já ter feito maldade, mas não acredito que tenha feito neste planeta diretamente. Não acredito que tenha feito aquelas coisas que estão relatadas nos livros ditos sagrados que foram consideradas como maldades por grandes pensadores e não como justiça. Não é apenas porque um grande pensador disse que a crença da Bíblia não é verdade que prova que de fato não é.
Todavia, a maioria de nós prefere concordar com a opinião e teorias científicas boas que apontam que a Bíblia não é inspiração divina, do que concordar com a opinião e teorias científicas que buscam confirmar que a Bíblia é inspiração divina. Jung diz que sem a integração do mal não existe a totalidade. Não refletiremos aqui sobre o conceito de mal. Integrar aqui se refere a reconhecer conscientemente aspectos sombrios da psique, por exemplo, para maior compreensão e equilíbrio. O mal está excluído do conceito cristão de Deus, embora algumas questões referentes ao mal e ao personagem Satanás possam ter a ver e ser levadas em consideração. Deus é apenas bom conforme o conceito cristão.